É isso aí, pessoal. Vamos para mais uma aula maravilhosa sobre eletrostática. É um assunto muito interessante, um assunto que eu sou apaixonado e vocês vão perceber pela minha motivação e pelo meu entusiasmo neste vídeo. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, curta aqui o nosso vídeo, nos dê essa força. Se ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se, ative o sino de notificações, deixe seus comentários aqui, nos dando elogios, sugestões, algumas dicas, até mesmo as suas dúvidas, porque nós estaremos lendo todos e colocando isso, quem sabe, em vídeos futuros. E o mais importante, não esqueça de compartilhar no grupo da tua sala com teus colegas e em todas as suas redes sociais. Agradeço pelo apoio, então vamos para a nossa aula. Como vocês podem ver, o título da nossa aula trata sobre princípios da eletrostática. Então vou começar apresentando para vocês o elétron. O elétron que teve o valor da sua carga descoberto por Millikan em 1909. O valor atual da carga do elétron é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Ele é representado pela letra E minúsculo e é uma das constantes fundamentais do universo. Um detalhe que você não pode confundir a descoberta do elétron com a descoberta do valor da carga do elétron. Mas esse aspecto histórico, fique tranquilo, porque eu vou deixar para vocês aqui no link da descrição o conteúdo específico deste assunto, no qual eu trato todo o aspecto histórico da eletricidade, desde a sua descoberta até os dias atuais, tá? Então você vai aqui nas descrições, tem uma série de links das nossas redes sociais, não esqueçam de se inscrever em todas elas, e junto desses links eu vou colocar também para vocês o link do site direto para este conteúdo, tá bom? Então, avançando aqui com nossa ideia, nós vamos falar da carga elétrica de um corpo. Professor, como é que eu faço para saber a carga de um corpo? É bem simples, você vai pegar o valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, e vai multiplicar pelo número de elétrons que compõem aquele corpo. Quando você faz essa multiplicação, você vai encontrar exatamente o valor da carga total que aquele corpo possui. Matematicamente, a fórmula é essa que vocês estão vendo na tela agora. A carga é igual ao número de elétrons vezes o valor da carga elementar. Lembrando, essa carga elementar ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Ela será positiva quando estivermos nos referindo aos prótons e será negativa quando estivermos nos referindo aos elétrons. Então, esse valor do Q ele pode ser tanto positivo quanto negativo também. Um outro detalhe que eu quero deixar claro para vocês é em relação à grandeza número de elétrons. Trata-se de uma grandeza adimensional. O que isso quer dizer? Quer dizer que não vai ter unidades de medidas para essa grandeza. Uma vez que a carga elementar é dada em unidades de coulomb e a carga total também é dada em unidades de coulomb. E no caso de você querer saber o número de elétrons que existe no sistema, também é muito simples. Essa carga elementar que está multiplicando passa para esse lado dividindo, e o número de elétrons seria a carga total dividida pela carga de um único elétron. Beleza? Então eu espero que vocês tenham compreendido também esse pequeno detalhe. Vamos avançar. Neste momento, quero apresentar para vocês o princípio de Dufay. O que é que diz o princípio de Dufay? Diz que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas elétricas de sinais diferentes se atraem. É aquele famoso, os opostos se atraem, quando aquela gatinha quer dar um fora em você porque você é muito amigo dela e ela acha que você é muito parecido com ela, tal. Eu não entendo, já aconteceu muito isso comigo, mas é a vida. Elas utilizam princípios de eletrostática para dar fora na gente, velho. Vamos compreender melhor esta ideia. E a melhor forma de compreender uma coisa melhor é através de uma imagem. Isso aí, galera. Nós temos aqui uma imagem que faz essa representação. Nós temos cargas positivas, que são os prótons, cargas negativas, que são elétrons, e nós temos três situações possíveis que pode acontecer dentro de uma configuração de eletrostática. Na prática é o seguinte: se você tem cargas positivas, ambas as cargas positivas em um sistema isolado, o que vai acontecer é uma repulsão entre essas cargas. Por quê, professor? Porque elas possuem mesmo sinal. Ambas são positivas. Isso quer dizer que vai haver uma repulsão. Essa repulsão vai ser representada por essa setinha. Isso quer dizer que esta carga está empurrando esta carga para esse lado.
e esta carga está empurrando essa outra para este lado. Nós vamos ver mais à frente que isso é o princípio da lei de Coulomb, tá bom? Mas eu não quero entrar com spoiler neste momento, vamos por partes. Então, cargas de mesmo sinal se repelem. Isso acontece também aqui nas cargas negativas. A carga negativa com a outra carga negativa estão se repelindo da mesma forma, tá bom? Por quê, professor? Mais uma vez, porque possuem mesmo sinal. Já isso não acontece nesse terceiro caso. Observem que é justamente o oposto. Uma carga negativa próximo de uma carga positiva, acontece uma atração. Essa atração ocorre porque eles possuem sinais opostos, o que torna válida a lei de Dufay, tá bom? A lei de Dufay serve simplesmente para isso, para deixar claro para a gente que cargas com o mesmo sinal se repelem e cargas com sinais opostos se atraem. Então vamos falar agora sobre a lei de conservação das cargas elétricas, ou também chamada simplesmente de lei de conservação. Ela diz que em um sistema isolado, a soma total das cargas elétricas antes deve ser igual à soma total das cargas elétricas depois. Ou seja, não importa quantas cargas elétricas exista em um sistema isolado, é importante que esse sistema esteja isolado. Esse número de cargas elétricas antes, quando eu somo todas as cargas que estão ali, elas podem interagir da forma que for, mudar os seus valores individuais de cargas elétricas, mas no final das contas, o resultado tem que ser o mesmo. Então, eu somo esse valor antes, eu somo esse valor depois, e ele tem que ser numericamente igual. Vamos ver a fórmula que representa esta lei de conservação. Está aqui. Ah, professor, eu não estou entendendo esse símbolo, nunca vi esse símbolo na minha vida. Calma, meu amigo, calma, minha amiga, relaxa, respira fundo, tá? E vamos entender o que é que esse símbolo quer dizer na prática. Toda vez que vocês virem esse símbolo, é uma letra grega, tá? O nome dela é sigma, e ela vai querer nos dizer que estamos tratando de uma soma. Uma soma que nós não sabemos a quantidade de componentes que vai ter ali, de termos que aparecerão nela. Então, nós usamos esse símbolo para generalizar que pode ser uma soma de qualquer quantidade de coisas, que no nosso caso é a carga elétrica. Então, não importa se eu tenho 2, 4, 20, 1 milhão, N cargas elétricas, não importa. O importante é que eu vou ter que somar todas elas. E importante, essa soma tem que ser feita obedecendo a regrinha de jogos de sinais. A soma dessas cargas elétricas antes é o que a fórmula está dizendo. A soma dessas cargas elétricas antes tem que ser exatamente igual à soma dessas cargas elétricas depois. Vamos ver isso de uma forma mais interessante através de uma figura. Vai ficar muito mais palpável compreender essa ideia. Está aqui uma representação bem simples para esse problema. Então perceba que nós temos aqui um sistema que nós temos 3 cargas elétricas com os seus respectivos valores antes e essas mesmas cargas elétricas com novos valores depois. Então vamos analisar parte por parte. Antes, a carga A possuía um valor de mais 10 Coulomb. Estou utilizando aqui a unidade de medida padrão do Sistema Internacional para cargas elétricas. A carga B tem um valor negativo de menos 6 Coulombs. E a carga C possui um valor positivo de mais 5 Coulombs. Então, essas cargas elétricas possuíam este valor antes. E esse primeiro lado aqui está representando o sistema antes. De alguma forma, por algum processo de eletrização que trataremos em aulas futuras, essas cargas interagiram e tiveram as suas cargas elétricas mudadas. De tal forma que a carga elétrica A, ela agora passou de 10 Coulomb para 5 Coulomb, continuou positiva. A carga B passou de menos 6 Coulombs para 2 Coulombs. Mudou o sinal, era negativa, agora ficou positiva. E a carga C passou de mais 5 Coulombs para mais 2 Coulombs. Também continuou positiva. O que é que estabelece a lei da conservação das cargas elétricas? Ela estabelece que, se nós somarmos
os valores dessas cargas elétricas antes, o resultado tem que ser exatamente igual à soma dos valores das cargas elétricas depois. E eu enfatizei para vocês que essa soma deve ser feita respeitando a regra de jogos de sinais para a soma e para a subtração. Essa regra ela é bem simples, abrindo rapidamente um aspas aqui. A regra da soma e da subtração para jogos de sinais diz simplesmente que cargas com o mesmo sinal eu somo e conservo esse sinal, e cargas com sinais diferentes eu subtraio e conservo o sinal do número mais distante do zero, tá bom? Então, vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso de cabeça, inclusive, viu, gente? Nós temos aqui mais 10 mais o menos 6. Então, nós temos 10 e o menos 6. Fazendo essa soma, respeitando o jogo de sinal, nós vimos que os sinais são diferentes, 10 positivo, 6 negativo. Então, nós vamos fazer uma subtração, respeitando o sinal de quem? Respeitando o sinal do 10, porque ele está mais distante do zero em relação ao 6. Então, fica 10 menos 6. 10 menos 6 vai dar resultado 4. 4 positivo, porque nós vamos pegar o sinal do maior número. O resultado desta soma, agora nós vamos somar com a carga C. Então, nós vamos pegar 4 positivo e somar com 5 positivo. Sinais iguais, nós vamos somar e conservar o sinal. Então, fica 4 mais 5. 4 mais 5 vai dar um resultado 9. Memorize essa informação. Antes, nós temos um sistema com carga 9 coulombs. Agora, vamos fazer o cálculo depois dessa interação. Então, depois da interação, nós temos aqui a carga A agora com 5 coulombs. Nós vamos somar com a carga B, que possui 2. 5 mais 2, 7. Vamos somar esse resultado com a carga C. 7 mais 2, 9. Exatamente igual ao valor antes. Isso quer dizer que esta figura está mostrando para a gente que aqui está sendo válido a lei da conservação das cargas elétricas. Caso isso não tivesse ocorrido, então nós teríamos caído aí em algum errinho de matemática básica e nós precisaríamos voltar e corrigir este problema. Beleza, pessoal? Era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre o conteúdo. Então vamos agora para a nossa atividade.